aqui consagrando o seu mês, colocando Deus como tua prioridade. Você que está conosco também no Facebook, continue aí adorando a Deus, continue. Deus tem uma palavra para liberar para nós, para o nosso coração. E sabe, queridos, eu recebi uma palavra tremenda do coração de Deus. Eu quero liberar sobre nós. Como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida? Você tem vivido a plenitude? Você tem vivido preenchido, cheio, realizado, fazendo aquilo que te dá prazer, né? A gente precisa avaliar a nossa vida constantemente. E hoje Deus quer falar conosco sobre o segredo de uma vida completa. E não existe vida sem Jesus, não existe. Não adianta eu querer resolver a minha vida sozinho. Eu vou enfrentar muitas frustrações, dificuldades. Vida completa é só uma vida que se rende ao amor, à graça de Jesus. Ele é a nossa vida. A Bíblia diz: sem mim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jeremias diz que todos aqueles que te deixam serão envergonhados, diz o Senhor. Todos os que se apartam de mim terão o seu nome escrito no chão, será pisado, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí ele diz: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Então o segredo de uma vida plena é uma vida rendida ao senhorio de Cristo, à vontade de Deus. E você e eu nascemos, eu quero que você recebesse esses segredos espirituais. Você que está aí conosco, Deus vai revelar os mistérios de uma vida plena, de uma vida realizada. Por que que eu nasci? Por que que você nasceu? Né? Qual é o sentido da minha vida? Colossenses capítulo 2, versículo 7, diz: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, abundando em ações de graças. Queridos, você e eu nascemos para nos tornar semelhantes a Jesus. E aqui nesse texto, Deus está escrevendo uma carta através de Paulo para a igreja de Colossos, de Laodiceia. Eles estavam enfrentando uma grande guerra espiritual. Alguns agnósticos estavam semeando heresias, falso ensinamento no meio da igreja. E algumas pessoas estavam sendo contaminadas. O que é o gnosticismo, né? É que eles creem, eles têm uma fé que a matéria é má, a natureza, a criação, a carne é má. E Deus é uma divindade. Deus é uma divindade. E Ele está em processo de evolução. Por isso Ele aprisionou todos nós aqui, nesse lugar mau. E uma das grandes heresias aí era que eles anulavam a cruz de Cristo. Eles diziam que Cristo era um espírito aperfeiçoado, que Cristo não tinha encarnado, que Cristo não tinha morrido e ressuscitado. E Paulo agora está defendendo a doutrina
da encarnação de Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus. E Paulo não defende a fé da igreja de Colossos de uma maneira obscurantista, não. Jesus é realmente o verbo que se fez carne. Ele vai lá, vamos ler o contexto aí, Colossenses 2. Às vezes a gente vai correndo pela Bíblia, né, e a gente acaba perdendo os segredos que Deus quer revelar. E aí, olha a resposta maravilhosa que Paulo dá. Olha, ele diz, versículo 1 aí, capítulo 2. A gente vai parar lá no 7 e depois a gente vai entender. Deus criou você, Deus me criou para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, amém? E aí Paulo está dizendo, eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta, ele está dizendo, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele estava de longe, doutrinando, discipulando, sabe? Porque isso não é uma novidade, tem muita gente querendo hoje em dia. A gente vive um ceticismo. As pessoas até acreditam, Deus é uma divindade existente, mas elas não querem uma verdadeira experiência com Jesus, que é a única forma de eu e você termos uma vida plena. E aí ele tá lutando aí, e porquanto não me viram face a face, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente, olha aí, compreenderem plenamente o mistério de Deus. Versículo 3. Em quem, aí ele começa a falar aí, ó, ele dá uma resposta aí, embasada, fundamentada, científica. Ele tinha uma fé fundamentada, Paulo. E eu quero te dizer, você vai crescer na sua fé, você vai ter uma fé fundamentada em Cristo, amém? Na palavra, na rocha inabalável. Ele diz, olha que palavra maravilhosa esse texto. Mistérios de Deus em Cristo, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Irmãos, se você quiser viver uma vida espiritual, Paulo agora está dando aí para mim e para você uma metáfora sobre um exército. Para você ter uma vida plena, ele está dizendo ordem, ele está falando aí numa linguagem militarizada. Sabe o que é ordem? É alguém que sabe o que é autoridade, o que é hierarquia. Tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Temos que ter uma fé em ordem. Ele diz, em boa ordem. Você, para viver a sua fé cristã, você tem que entender que você foi alistado. Nem todo mundo é general num exército, mas todos os filhos de Deus se tornam soldados da fé, para combater o bom combate da fé. Amém? E aí ele dá outra, ele diz, a boa ordem e a firmeza da vossa fé. Olha aqui, irmãos, outra característica de um exército, que está alinhado ao comando do general. Ele diz, a firmeza da vossa fé. Todo exército tem um general e está coeso, firme. Quando a gente vê aquelas formaturas militares, que eles ficam em forma todos coesos, cada um na sua posição, para enfrentar a batalha, tem que estar alinhado. E eu quero te dizer, para você ter uma vida plena, você tem que estar alinhado junto, coeso com o exército ali. Porque se você sair da sua posição, você vira uma presa fácil para ser derrubado e derrotado na sua fé. E ele vai mais. E ele diz,
a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, como você recebeu Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Ele fala do símbolo aí do peregrino. Eu recebi Jesus. Quantos receberam Jesus aqui? Você recebeu Jesus? Paulo está dizendo, andai nele, peregrinai nele. Não ande nas filosofias desse mundo, nos raciocínios desse mundo, que anulam a fé. Eles queriam equiparar Jesus a um espírito evoluído. Eles não diziam que, os gnósticos, eles diziam que, eu estou falando aqui, irmãos, eu estou aprofundando você um pouco na palavra, amém? Porque o que a igreja precisa hoje, irmãos, é de fundamentos de fé. Por que tem muita gente que não tem firmeza de fé? Porque não conhece. Examinai as Escrituras, pois nela cuidais ter a vida eterna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que liberta, diga para o seu irmão aí, não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. A verdade está lá, mas se eu não conhecer, eu vou ser escravo da mentira, do engano. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras. Aí ele completa, nem o poder de Deus. Ele disse mais, o meu povo está perecendo, está sendo derrotado, está sendo destruído por falta de conhecimento. Amém? Mas quando você vem para a igreja, você vem para se alimentar da palavra, mas para ser o pontapé inicial. E aí eles estavam atacando a igreja com essa falsa doutrina. Vocês estão me entendendo? E quantas falsas doutrinas, irmãos, nos atacam na faculdade, no dia a dia. A gente pensa assim, o anticristo vai se manifestar. Paulo, João já diz, há muitos anticristos aí pelo mundo, querendo roubar a tua fé. Tem muita gente dentro da... Olha aqui para mim, é muito difícil hoje você viver a sua fé em um mundo cético, que não acredita em Jesus. Para esse mundo, Jesus é um mito. E aí olha o que ele diz, assim como tu recebeste a tua fé em Cristo, andai nela, praticar ela. A gente está aqui de passagem. Agora Deus nos questiona, será que eu estou andando em Cristo? Ou será que eu só recebi Jesus e eu ando da minha forma de viver, do meu jeito, com os meus valores, e Jesus não afeta a minha caminhada? Eu estou andando em Cristo. Esse é o segredo de uma vida plena, irmãos. Amém? É andar em Jesus. E Deus está levantando uma igreja que vai ser fiel, que quando tocar a trombeta, ela vai estar lá com a lâmpada acesa, amém? Com a palavra da revelação, com a vida de Deus. E olha aqui para mim, tem muita gente que fala das 5 virgens prudentes e fala das 5 virgens nécias como se fossem ímpias. Não, irmãos, eram virgens, era igreja, mas não tinha azeite, não tinha luz, não tinha palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eles estavam só recebendo uma doutrina, mas não praticavam. Ficaram. Quando havia o casamento, no contexto judaico era o seguinte: tinha uma mulher, filha de uma família, e um homem de outra família. Ia lá fazer o acordo, vão casar, beleza, vão casar. Aí o que o noivo ia fazer? Ia preparar a morada, porque o casamento era consumado na casa, e aí o marido tinha que fazer a casa. Por isso que o
O nosso Jesus, ele foi fazer uma casa para eu e você. Nós somos a noiva do Cordeiro. Uma hora vai tocar a trombeta, mas você e eu vamos estar com a lâmpada acesa, debaixo da luz da palavra, da revelação. O mundo não vai nos derrotar. Não é que você pode dar um aplauso ao Senhor? Você vai estar com a sua fé prática no dia a dia, lá na sua vida comum lá. Aleluia. Andai nele. E agora Paulo vai aprofundar, irmãos, nele, radicados, enraizados. Paulo está falando aí de uma árvore, que eu e você estamos ligados na videira verdadeira, e ele diz arraigados, alicerçados. Mas esse arraigados aí é como uma árvore que desenvolveu raízes profundas. Como estão as tuas raízes? Está aprofundado em Cristo? Quer ter uma vida plena? Tem que ter uma intimidade profunda. A gente canta aqui, adora. Irmãos, você tem paixão mesmo por Deus? Você que está assistindo aí, você tem paixão de se enraizar, de conhecer Jesus? Como Paulo diz lá em Filipenses, considerar tudo como esterco para a sublimidade do conhecimento de Cristo. Você está enraizado? Ou você é uma árvore que pode ser transplantada, que não tem nem raiz, puxa e tira, aí vem o maligno e arranca, que não tem raiz. Qualquer coisa te demove da presença de Deus. Ou você tem raízes profundas, que pode vir vento, pode vir tempestade, você não vai sucumbir, porque as tuas raízes estão profundas e fortes. Até para, deixa eu te falar, Paulo lá em Efésios ele diz: não sejais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Deus está levantando e restaurando famílias enraizadas na palavra de Deus. Uma igreja que vai crescer em maturidade, crescer em graça e em conhecimento diante de Deus, que é a nossa prioridade, irmãos. Se está sendo bem enraizado na palavra, eu quero declarar que vai vir uma fome no teu coração. Na verdade, eu já vejo uma fome dentro do teu espírito, pela presença e pela palavra de Deus. Paulo está dizendo enraizados em Cristo e alicerçados. Agora ele fala de árvore, agora ele fala de um edifício com fundamentos sólidos. Amém? Como um arquiteto que constrói os fundamentos com profundidade para construir um grande edifício. Como é que estão os teus fundamentos espirituais? Está fortificado em Cristo? E tudo isso aí é em Cristo. O que ele diz aí? Sobre edificados. O pastor Jair está fazendo engenharia. É a maior responsabilidade de um engenheiro fazer a fundação, né? Se não tiver fundação, irmãos, o prédio corre risco e responde criminalmente penalmente o engenheiro. Então, como é que você está edificando a sua vida? Como é que eu estou construindo a minha vida? É uma vida plena em Cristo? É uma vida de faz de conta? Irmão, chegou o tempo. Jesus está chamando uma igreja para um comprometimento forte. Diga para o seu irmão: meu irmão, acabou a brincadeira. O negócio é sério. É fundamentos. Nessa pandemia aí, quem é crente é crente. Todo mundo com medo do apocalipse vai acabar. Está normalizando. Agora, meu amigo, pode ver que a bagaceira já está, parece que estourou uma bomba. Estou nem aí. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: você vai estar edificado, fundamentado em Cristo. Amém? E ele diz mais: e confirmados na fé. Irmãos, aqui fala novamente da doutrina, da importância da palavra. Não existe um cristão forte, irmãos, que não beba do leite.
quando você nasce de novo, que você recebeu um novo nascimento, tem quando o neném nasce, ele chora pelo leite, ele deseja, Pedro diz, ardentemente o leite espiritual, mas depois vai para um alimento mais sólido. Amém? O Elias vai ser pai e vai ver o choro da bebê, como é o nome? Vai ver o choro da Heloísa, meu amigo, de madrugada, quer porque quer, e é na hora que a mãe dorme, meu amigo. E aí, queridos, Paulo está dizendo assim, ó, formados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo. Olha só, na vida espiritual, irmãos, se eu parar, eu já estou derrotado, crescendo. Paulo está falando aqui no simbolismo de um rio. Sabe o rio? Que ele vai crescendo, vai ampliando as suas margens, vai fluindo. Assim é a vida cristã. Ou você cresce, ou você já perdeu, não tem como parar. Paulo está falando assim, do teu interior fluirão rios de água viva, crescendo em Cristo. Eu quero declarar um crescimento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai crescer como um rio, e aonde você passar, pode ter qualquer tipo de seca, mas você vai levar água, e vai ser um instrumento da cura daquela sequidão, vai brotar vida, sabe, os animais vão e se alimentam dos rios, do peixe, vai brotar peixe, vai brotar vida por onde você passar. Amém? Crescendo, confirmando a fé e crescendo com ações de graças. Crescendo, diga, crescendo com ações, nele abundando em ações de graça. Escuta bem isso, irmãos. Isso é o maior sinal de que um cristão está entrando em maturidade, a gratidão. Quer ver uma pessoa infantil? É uma pessoa que reclama. Quer ver uma pessoa madura, espiritualmente falando, que vive a plenitude? É uma pessoa grata. Porque a gente tem muito mais motivos para agradecer, irmãos, do que motivo para se desesperar. A vida não é fácil para ninguém. Problemas são... Evangelho não é... eu não tenho... Tu aceitou Jesus, tu está livre de problema. Mentira quem falar isso. No mundo tereis aflição. A vida dos apóstolos foi uma vida de abnegação, de adversidade. Eles enfrentaram, irmãos. Paulo está lá, currículo dele, chicotado, expulso, apedrejado. Amém? Mas grato, sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu estou sofrendo por amor do teu nome. Pedro diz: olha, eu não sofro a você fazendo mal. Aí não dá para se alegrar fazendo mal, né? Mas se tu está fazendo bem, exulte, se alegra. E aí, irmãos, outro texto, Romanos 8, 29, diga: eu nasci para uma vida plena, e a minha vida só vai ser plena se eu me tornar semelhante a Jesus. Olha aqui, irmãos, a plenitude da tua vida, da minha vida, é quando eu me torno, você e eu fomos criados para se tornar semelhante a Jesus. Olha lá, Romanos 8, 29, porque os que dantes, conheceu, também os predestinou para serem conformes, o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele começa no 28, esse é o 29, ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui para mim. A gente às vezes passa pela palavra de Deus e a gente não entende. E o papel de um pastoreio eficaz é trazer revelação, pastos verdejantes, amém? Todas as coisas, tudo que acontece, coopera para todo mundo? Não. Paulo não está dizendo isso, jamais. Ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem
bem daqueles que... Qual é a condicionante? Qual é a condição? Qual é o princípio? Amar a Deus. Amém? Aí ele continua. Aquele que ama a Deus, que foi chamado segundo o seu propósito. Aí ele fala da predestinação, que os predestinou. Olha aqui para mim, irmãos. É outra coisa que eu quero. Quando eu entendi isso, girou uma chave poderosa na minha vida. A gente às vezes pensa que existe a doutrina da predestinação, que são os calvinistas, que diz que já existe pessoas que foram pré-determinadas a ir para o céu, e outras que foram predestinadas a ir para o inferno. Agora, eu vejo um grande equívoco. Então por que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura? E ela diz assim: quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. Olha aqui, irmãos, para mim o calvinismo é o lado divino, é o lado de Deus. Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai desistir da fé, quem vai para o inferno, mas porque Ele tem um atributo superior a mim e a você. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Eu nem falei, eu nem pensei. Lá no Salmo 139 ele diz: ainda a palavra não me chegou à boca, ainda nem pensei. Deus já sabe. Mas do lado humano é o arminianismo, que é o livre-arbítrio, que eu escolho. Mas aí nesse texto ele diz: aqueles que amam a Deus. Quando eu escolho Deus, irmãos, é do lado divino. Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas é o lado humano, o livre-arbítrio. Então eu creio tanto no livre-arbítrio, que fala da fidelidade. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Não é fidelidade no início, na metade, aí no final desiste da fé. Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Ao vencedor darei a coroa da vida. Ao que vencer. Amém? Então, olha aqui para mim. Paulo, ele está dizendo: aqueles que o amam, os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Agora, escuta bem isso. Eu e você, queridos, somos realizados quando a gente começa a se parecer com Jesus. Todo filho de Deus vai manifestar o caráter de Deus aqui na terra. Não é parecer com Deus no sentido de um ser espiritual também. Quando foi formado eu e você lá no Gênesis, lá na Gênesis capítulo, vamos ler esse texto, não, Colossenses 1,15, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível. O que é, hein? Como que Deus é? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que ele está falando? Jesus, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Não é que Jesus é no lugar de importância. Jesus, ele foi o primogênito, no lugar de proeminência. Amém? Tanto que Davi é chamado de o primogênito da casa de Jessé. Não é que ele foi o filho mais velho, mas é um lugar de destaque. O primogênito tem esse lugar de destaque. E eu quero declarar, queridos, Jesus te fez e me fez para a gente ser conforme a sua imagem, a sua semelhança, no sentido de nós andarmos em uma dimensão ao avesso desse mundo. Quer ter uma vida plena? Por quê? Porque no mundo, queridos, existem valores. E se você, na sua infância, a gente foi como uma esponja, absorvendo valores humanistas. O primeiro valor, a gente é uma sociedade capitalista, é o capital, materialista. Não, sucesso é você construir patrimônio, ter uma casa, ter um carro.
E se você não tem casa, você não tem aquele carrão, se você não consegue viajar, não consegue usar aquela roupa de grife, aí você sente uma pessoa desprezível e sem realização. Outros tiveram o desprazer de ver, não, a sexualidade. Quem era o cara, o valor? Era o cara que pegava todas as meninas, que vivia o prazer sexual, que é outro valor que é exaltado aí no mundo. Amém? Infelizmente, né? E aí o cara que só pega uma, ele é o bobão. Esse valor. Aí vem Jesus e estabelece os valores do céu, irmãos. Valores do céu. Que eu e você fomos gerados para andar debaixo de valores avessos a esse mundo. E ele diz que você e eu fomos criados, Gênesis 1:26, olha lá. Desde o princípio, o plano original de Deus era de fazer eu e você a imagem do seu Filho. Olha lá. Em toda a criação. Ponto 2 aí, Cabrão. Ponto 1 é Deus, olha lá. Ponto 1. Você foi criado, diga, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus usou em toda a criação uma dinâmica. E disse Deus, Ele criou pelo poder da palavra. Mas quando foi criar o homem, Ele formou o homem. Façamos. Hoje houve, antes da eternidade, irmão. Gênesis aí é o livro do princípio, das origens. Mas Deus é eterno. Olha aqui para mim. Deus é além da eternidade. Então a Bíblia não é um livro cronológico de Gênesis. Foi Moisés que escreveu. Já veio agora, diz que a terra tem, não sei quantos, mas que é 100 milhões de anos. E aí a gente fica naquela confusão, mas a gente está no ano 2020, como é que tem 100 milhões? Antes desse escrito de Gênesis 1:26 existia. Deus, Ele é para além do Cronos. Ele é eterno, Ele é incriado. Amém? Ele a nossa religião não é agnóstica. Deus não está limitado. Eu e você ficamos presos, achando que, agora olha aqui para mim, uma galáxia, o planeta Terra faz parte da Via Láctea, é uma galáxia que tem não sei quantos trilhões de quilômetros, pastor Jais, que são bilhões de galáxias, que tem não sei quantos milhões de anos-luzes, que são trilhões e trilhões de quilômetros. Agora olha para mim aqui, entre toda essa galáxia, Deus pegou eu e você e formou a gente do barro, com as próprias mãos, e você é a imagem e semelhança de Deus. O Adão, que foi do barro, foi o homem, a humanidade. E aí sabe o que ele fez? Ele soprou dentro de Adão da sua essência. Nenhum outro ser criado tem o que eu e você possuímos, a imagem de Deus, a essência de Deus. Você tem a essência de Deus, você é um ser pleno. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você e eu fomos criados para se tornar semelhantes a Jesus. Eu e você não fomos criados para ser o padrão desse mundo, não, para viver os valores desse mundo. Nós fomos criados para viver o valor do reino de Deus, do céu. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Você é a obra-prima das mãos de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a imagem e semelhança de Jesus. No caráter agora, como pastor me parece com Deus? Você tem o poder do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Você tem a característica de Deus. Você ama. Você tem sentimentos. Você não é um robô. Você tem as características de Deus. Você se relaciona. Amém?
Então, segundo ponto, você foi em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio, irmãos. Uma honra sobremaneira. Você não é qualquer coisa. Você é o melhor de Deus. Amém? A gente não consegue discernir e entender a abrangência de que você é o único ser na criação, a imagem e semelhança de Deus. Quantos estão me entendendo? É profundo. Então, diga: eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito imortal, eterno. Como eu falei para você no início, Deus é eterno, Deus não cabe dentro. Por isso que a gente fica meio... A gente vai estudar teologia, não tem, é uma ciência. Eu fui estudar teologia, a primeira coisa, Deus é indefinível. Se a gente tentar compreender Deus na capacidade intelectual, a gente vai... Só se compreende Deus na revelação do Espírito Santo. Amém? Porque Deus, Ele é de eternidade a eternidade. Abraão, quando adorava, eu adoro o Deus eterno. Aí quando ele é definido por Moisés, o Deus eterno está no meio de ti. Os braços eternos estão por debaixo de ti, te protegendo, te guardando. Amém? E em penúltimo lugar, eu queria até que os irmãos, aí, o pastor Jais, pudesse preparar um louvor para a gente orar. Eu nem sei o tempo, irmãos. Hoje eu não olhei nem para o relógio, mas está no tempo de a gente fechar. Então, queridos, olha aqui para mim, isso é importante, você que está aí na internet, olha aqui. Você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram. A Bíblia diz que todas as pessoas... a Bíblia não está dizendo todos os crentes são a imagem e semelhança de Deus. Não! A Bíblia está dizendo todas as pessoas. E não apenas os crentes. Ponto 3 aí, Naná. Todas as pessoas, e não somente os crentes. Não apenas os crentes. Detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual assassinato e aborto é um pecado tão grave. Porque quando eu mato um ser humano, aborto um ser humano, eu estou ferindo a imagem e semelhança de Deus. Olha lá, Gênesis 9:6. Eu estou concluindo, preste bem atenção. Assassinato e aborto. Por isso que os valores bíblicos, a gente é contra a pena de morte, a gente é contra aborto, a gente é contra todo assassinato, porque o ser humano é a imagem de Deus. Quando eu toco no ser humano, eu estou ferindo a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9:6. Quando Deus faz uma aliança com Noé, Ele diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme... Gênesis, está travada, Naná? Mas leia a sua Bíblia, Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Salmo 139 não dá para mim falar aqui. Tiago 3:9, olha aqui para mim. A gente que é mestre na palavra de Deus, que a gente quer ensinar, né? Tiago está falando aí, cuidado, você que é mestre, que a tua palavra tem um poder tremendo. E ele diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Mais uma vez a palavra declarando aí, amém? Que nós somos a semelhança de Deus. Agora, preste atenção nessa conclusão aqui, irmãos. Isso é o final, mas não é o final da nossa série. Isso é só a abertura, nós estamos terminando. Ponto 4, mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. E tem homens que parecem mais demônios. Tem seres humanos que o pecado danificou e se tornou semelhante
a espíritos malignos que fazem o mal. Vocês viram aí uma reportagem aí, o filho pegou a mãe, sepultada e dançando, fazendo coisas diabólicas, assassinatos, abortos. Quanta violência. Então, a gente vai continuar falando no próximo domingo, na continuação dessa série. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria cantar um pedacinho de um louvor e orar, pastor. Pode cantar aí um louvor. E eu quero que você colocasse a sua vida diante de Deus. Senhor, eu quero ter uma vida plena. Eu recebi, Senhor, a Tua palavra. Quero crescer, Senhor. Eu não sou qualquer pessoa, Senhor, para andar deprimido, cabisbaixo, para andar complexado, me sentindo inferior. Eu sou Tua imagem e a Tua semelhança. Eu nasci para ter uma vida plena. Onde eu posso ouvir Tua voz? Oh Espírito de Deus, eu sou Teu soldado, Senhor. Eu vou lutar Onde eu posso ouvir firme Tua pela voz? fé, sujeitar a Tua palavra, crescer na Tua palavra. Você é como um rio, Senhor. Onde eu chegar vai fluir da vida de Jesus, vai fluir da vida de Deus, vai fluir Aos Teus pés, da graça do amor de Deus. Oh, Espírito me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Levanta tuas mãos a Ele e diga: Senhor, me leva onde eu me rendo a posso Ti, ouvir Jesus. Tua voz. A verdadeira vida só está em Ti, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Eu quero, Senhor, me enraizar em Ti. Se enraiza agora, arraizados em Cristo, enraizados nele. Quero ter intimidade profunda contigo. leva onde eu posso Quero te ouvir conhecer, Tua Senhor. Na profundeza do teu coração, Senhor, eu quero mergulhar. onde eu posso Ouvir Tua voz. aos Teus pés. Oh, me leva. Me leva onde eu posso ouvir. Oh, Senhor Jesus. Eu construí Leva onde eu posso o vício espiritual nos fundamentos da Tua palavra. Vou tirar tempo, Senhor, contigo. Me leva onde eu Pode me posso tornar uma ouvir. pessoa plena, inabalável, indestrutível. Aos Teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Receba, querido, Posso ouvir Tua voz. as raízes vão crescer profundamente em Jesus. Você vai ser enraizado, alicerçado, você vai construir a sua vida. A sua vida vai ser edificada no fundamento da palavra de Deus. Você vai ser como um rio poderoso, crescente, fluindo de glória em glória, como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais até se tornar o dia perfeito. Você vai crescer no conhecimento de Deus, da palavra, de experiências. Você vai andar na plenitude da vida de Deus. Posso ouvir Toda doutrina, todo engano, toda heresia, toda mentira que tem me afastado da presença de Deus, eu declaro a tua mente livre, a tua mente destravada, desbloqueada, toda cegueira do engano, toda cegueira do inferno, da mentira, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba a luz, revelação, vida de Deus. Deus te abençoe, querido, com a unção poderosa. O mês de julho vai ser o mês da plenitude, da vida completa, da vida abundante, de uma vida espiritual abençoada. Eu abençoo teu casamento nesse mês. Vai ser um casamento alicerçado, fundamentado em Deus. Os teus negócios, teu trabalho, Deus vai estar lá. Eu declaro saúde sobre o teu corpo, um mês de plenitude, de vida abundante, toda enfermidade. Eu declaro prosperidade e abundância e fartura em vida de Deus. Deus te abençoe, querido. Posso ouvir.